A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos direcione, que o Seu Espírito Santo nos ensine para que nós possamos sair edificados deste devocional. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em Jó, capítulo 8, nós vamos ler até o capítulo 11, verso 20. E nós estamos tendo aqui então a parte poética entre afirmações tanto de Jó quanto dos seus três amigos. Então Bildade de Suá respondeu a Jó: Até quanto continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. É que a gente vê duas coisas principais. A primeira é aquilo que nós já falamos ontem, que os amigos de Jó acreditam com certeza de que alguém que está na situação de Jó só poderia estar nessa situação se fosse por conta de pecado, que nós vimos que não é o caso. E a segunda coisa é que ele fala que Deus devolverá o que por direito lhe pertence. Então, para Bildade, aquilo que Jó tinha era dele por direito. Enquanto a gente vê que no comecinho Jó disse: Deus me deu, Deus tirou. Para Jó, tudo aquilo que ele tinha era de Deus, Deus que tinha dado, e Deus tinha todo o direito de lhe tirar, nada lhe era seu por direito. Interessante essas duas visões diferentes. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra. Mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de serem cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha. Busca a segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol, seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rochas se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Este é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Um outro detalhe que eu gostaria de falar aqui, daquilo que os amigos de Jó estão dizendo, que nem tudo que eles estão falando é errado, nem tudo que eles estão falando é mentira, porque quando a gente vê lá no final, que a gente vai ver no final do livro de Jó, que Deus diz que o que eles falaram é besteira, isso não significa que algumas frases que eles digam não estão corretas, e aqui a gente vê, inclusive em Salmos, que o destino daqueles que se afastam de Deus é realmente um destino ruim, um destino que não escapa da justiça de Deus. Entretanto, a gente não pode considerar simplesmente versículos isolados, a gente tem que considerar o todo. E o todo que eles estão dizendo, e até parte do que eles estão falando, a falta de conhecimento deles de como Deus age, de como Deus é, traz também algumas afirmações falsas, como por exemplo dizendo que só sofre aquele que se afastou de Deus. E nós temos exatamente o exemplo de Jó, que não se afastou de Deus, foi fiel, mas ele acabou passando por essas provações. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha e o lar dos perversos será destruído. Então Jó falou novamente: Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral,
Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em mil? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Aqui uma outra percepção correta de Jó. Jó entendeu que Deus era muito grande, era poderoso, era soberano, a ponto de quem são os homens para poderem desafiar a Deus? Quem são os homens para serem totalmente íntegros diante do Deus que é totalmente justo? Verso 5: Ele move montanhas sem dar aviso e, em sua ira, as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu o céu e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar: o que está fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sobre seus pés. Quem sou eu então para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender, poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. E aqui Jó, ele crê que ele é inocente. Ele sabe que ele tem o coração voltado para Deus. Mas ao mesmo tempo, ele reconhece que diante de Deus, talvez a justiça dele não seja suficiente. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim, desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás no poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse do outro. Olha que bonito isso. Isso é um texto que foi escrito há muitos anos antes de Jesus vir, mas aqui Jó já reconhece que é necessário haver um mediador, alguém que pudesse diminuir a distância entre o homem pecador. E quando pecador eu digo, ainda digo no patamar de Jó, que ainda era um homem justo, mas ele precisaria de um mediador que diminuísse a distância entre Deus e os homens. Ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então eu falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. E graças a Deus que nós tivemos o sacrifício de Jesus, porque Jesus afastou de nós o castigo de Deus. E nós já não precisamos viver mais aterrorizados. Então eu falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus: não apenas me condenes, dize-me que acusações têm contra mim. Que vantagens tens em me oprimir? Por que me rejeitas, se sou obras de tuas mãos, enquanto sorri para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer?
Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem, que precisa sem demora investigar minha culpa e procurar meu pecado. Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, no entanto, me destrói por completo. Lembra-te de quando de que o barro, lembra-te de que do barro me fizeste. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste com os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim. E, mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depõem contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias. Por favor, deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio, antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então Zofar, de Naamá, respondeu a Jó: Não haverá resposta para essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: Minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando, muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo, e o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência, você será forte e não terá medo, você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá a esperança, estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. 1 Coríntios 15, do 1 até o 28. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. E aqui o testemunho forte, aqui mostra que Jesus ele não simplesmente foi uma criação, uma invenção de seus discípulos após a sua morte, mas ele tem um testemunho de diversas pessoas, mais de 500 testemunhas, que viram ele, que interagiram com Jesus depois da sua ressurreição. E pessoas que foram mortas se recusando a negar aquilo que viram. É interessante porque nós podemos ter pessoas que morrem por algo que eles acreditam
ser verdade, mesmo que isso seja uma mentira. Entretanto, ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Nesse caso, os discípulos, se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos saberiam disso, eles teriam a certeza disso, e eles morrerem por uma mentira seria totalmente muito difícil. Vários e mortes terríveis, morrer por. Morrer, além de morrer, também ser torturados. Várias dores físicas que eles passaram para não negar Jesus só mostra que aquilo que eles estavam falando era a verdade. Ou todos estavam loucos. Nós cremos que realmente Jesus ressuscitou e essa é a nossa fé. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Lembrando que tinham algumas pessoas que criam que não existia a ressurreição dos mortos. Inclusive, nós lemos em Atos que Paulo utilizou isso para escapar do julgamento dos líderes religiosos, porque ele jogou, na verdade, tanto o grupo que acreditava em ressurreição quanto o grupo que não acreditava em ressurreição. Nessa disputa entre esses dois grupos, Paulo conseguiu escapar. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. E olha que forte isso. Para nós cristãos, a ressurreição de Cristo ela é algo imprescindível para que a nossa fé se sustente. Por quê? Porque Cristo ele morreu para levar sobre si os nossos pecados. E por ele ter ressuscitado, significa que ele não era simplesmente um homem, ele era Deus. E além de ser Deus, a ressurreição dele significa que ele derrotou a morte, que ele derrotou o pecado, ele recebeu o pecado sobre si e derrotou a morte. E nós estamos livres porque a morte foi vencida, porque o pecado foi vencido. Então, nós temos a fé de que nós podemos estar com Cristo por conta da ressurreição. Por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e todos vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos, que é o que eu acabei de dizer, porque a morte foi vencida e a ressurreição é a certeza de que a morte e o pecado foi vencido. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Isso porque ele sabe que os apóstolos não ganharam nada por seguir a Cristo e por espalhar os evangelhos, senão prisão, tortura e morte. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte,
Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Salmo 38, do 1 ao 22. Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal, por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre e minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Aqui nós vemos um homem que está profundamente angustiado, profundamente quebrado. Seu físico, seu mental está praticamente quebrado. Verso 9. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouve cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam o meu mal tramam para me arruinar, e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso e enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa, sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes, eles me odeiam sem razão, pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor, não permaneças distantes, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. E por fim, Provérbios 21, do 28 ao 29. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. E essas foram as palavras de hoje, espero que entre no seu coração, que você possa continuar meditando nela durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela entre em nossos corações e que frutifique, para que esses frutos venham causar impacto naqueles que estão ao nosso redor. Abençoa o nosso dia, para que seja um dia de louvor a Ti, para que seja um momento em que nós paramos para render graças a tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Para aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão precisar estudar, para aqueles que vão precisar ter outros afazeres, Senhor, que o Senhor continue com eles, guiando, protegendo e dando vitória. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais ou que estão em camas, mesmo em suas casas ou em algum lugar para se recuperar. Que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga alívio, para que o Senhor cure tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, é aquele que pode curar aquilo que nem o homem mais inteligente pode conseguir. Senhor, confiamos em Ti e esperamos ver a Tua mão de cura em nossas vidas. Senhor, abençoa para que tenhamos o pão nosso de cada dia, para que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos dos céus sobre as nossas vidas e para que nós possamos testemunhar o Teu sustento constante em nossas vidas. Abençoa para que possamos lutar contra os nossos pecados, para que nós possamos nos dedicar a Ti cada dia mais. Senhor, para que Seu Espírito cresça em nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.